Lewis Hamilton quase acabou desistindo lá no GP de Barcelona de Fórmula 1, mas por conta da sua persistência e, obviamente, da obrigação ali da Mercedes de se manter na corrida, ele ainda conseguiu um bom resultado. Mas apesar disso tudo, muita gente ainda vem falar que ele está pior que seu companheiro de equipe, George Russell, e que o novato da Mercedes é superior a Lewis Hamilton. Inclusive, o próprio veterano, o próprio Hamilton, falou mais sobre esse assunto. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e a Mercedes iniciou esse ano com muito sofrimento, muitos problemas ali relacionados principalmente à questão do porpoising. E esse GP de Barcelona de Fórmula 1 veio com a intenção de aumentar a esperança dos torcedores da Mercedes com relação ao que deve acontecer no restante desse ano de 2022. Uma grande possibilidade, inclusive, é justamente a possibilidade aí dela começar a disputar por vitórias no decorrer desse ano. Mas algo que chamou muito mais a atenção de quem torce pela Mercedes é também a situação de Lewis Hamilton e George Russell. Russell tem se mostrado um piloto extremamente eficiente, muito veloz tanto em ritmo de corrida quanto em ritmo de qualificação. E muito tem se falado sobre essa questão. Será que Russell é mais veloz que Hamilton ou não? Na verdade, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. As fontes, inclusive, já estão todas aqui embaixo na descrição para você. Mas antes, eu queria te convidar também a deixar o seu like. O seu joinha faz toda a diferença para que esse canal continue crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para vocês. Se você ainda não for inscrito, também não se esqueça, se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre esse assunto. Como a gente sabe, Hamilton talvez tenha sido o piloto que mais sofreu nesse GP da Espanha de Fórmula 1. No início da corrida, ele foi tocado mesmo por Kevin Magnussen e por conta daquilo acabou tendo um furo de pneus no seu pneu dianteiro esquerdo, o que acabou acarretando também um pit stop prematuro e uma perda de todas as posições do grid da Fórmula 1. Com aquilo, Lewis Hamilton chegou a falar que gostaria de desistir e abandonar a corrida, mas não foi permitido pela equipe Mercedes. Acabou que ele continuou na corrida e que por conta disso conseguiu ali conquistar a 5ª colocação no grid da Fórmula 1. Tudo isso por conta de problemas de aquecimento no seu carro. Na verdade, o carro começou a ter um vazamento de água, provavelmente advinda do radiador, o que acabou fazendo com que ele tivesse que levantar o pé do acelerador e andar com metade da aceleração. Óbvio, gente, todas as fontes, como eu já disse, estão aqui embaixo na descrição, mas ele teve sim que pilotar com a metade da aceleração e acabou perdendo a 4ª colocação para Carlos Sainz, que estava logo atrás dele quando ele teve esse tipo de problema. Acabou que ele terminou a corrida, conseguiu muitos pontos, ainda mais quando a gente pensa que ele largou da última posição, e um resultado impressionante para Hamilton. Mas apesar disso tudo, o piloto inglês falou sim há alguns dias atrás que ele não estava no mesmo nível do seu companheiro de equipe George Russell. Na verdade, Hamilton chegou a dizer que ainda tem muito que aprender e que esse novo carro de 2022 é muito diferente do carro que ele competia nos últimos anos. E aparentemente, ele não tem tido a mesma capacidade de adaptação que seu companheiro de equipe Russell. Me parece que Hamilton tem sim tido certas dificuldades e vai precisar se adaptar melhor no decorrer desse ano. Mas ainda assim, ele elogiou muito o trabalho da equipe, o trabalho do seu companheiro de equipe e, além disso, acabou admitindo que ele acredita que não será possível a briga pelo título nesse ano de 2022. Muito se fala sobre essa possibilidade, mas aparentemente, segundo Lewis Hamilton, a briga pelo título não será possível, tanto por conta desses problemas de adaptação, quanto também por conta do desempenho do W13 que não é satisfatório para ele como piloto, diferentemente de George Russell, que tem andado muito bem com esse novo carro da Mercedes. E Montoya, inclusive, que é um ex-piloto de Fórmula 1, também falou sobre essa relação. Se Lewis Hamilton é ou não é melhor do que George Russell. Ele falou tudo sobre isso. E na verdade a opinião dele é bem parecida com a do veterano da Mercedes. Na verdade, Montoya disse que Lewis Hamilton é sim mais veloz do que George Russell. Isso já é diferente de Lewis Hamilton, mas ainda assim ele acabou dizendo que George Russell é superior a Hamilton em ritmo de qualificação. Ou seja, em voltas rápidas, Russell consegue sim ser mais veloz do que o veterano da Mercedes.
enquanto em ritmo de corrida, Hamilton consegue extrair do W13 um ritmo melhor do que o de George Russell nessa situação. Montoya disse que Russell precisa ainda aprender muito com Hamilton para alcançar seu nível de pilotagem, mas aparentemente, em voltas rápidas, Russell ainda é superior ao seu companheiro de equipe. E não para por aí. Na verdade, a Mercedes também passa por outros problemas, entre eles o teto orçamentário. Segundo alguns rumores, a Mercedes parece que é a equipe que mais está vulnerável com relação a isso tudo, já que ela precisou fazer algumas atualizações do seu carro que não estavam previstas no cronograma de desenvolvimento do W13. E justamente Christian Horner veio a falar um pouco mais sobre isso. Como eu já disse, as fontes estão na descrição. Ele disse basicamente que esse novo teto orçamentário pode ser uma situação problemática para a maioria das equipes da Fórmula 1. Um teto orçamentário tão rígido e com a inflação como está andando, acabou fazendo com que tudo se encarecesse, ao mesmo tempo que as equipes não tiveram a possibilidade de diminuir seus gastos. Com isso, Horner acredita que diversas equipes do grid da Fórmula 1 talvez não consigam participar de alguns GPs nesse ano de 2022, o que iria sim acabar piorando e muito em questão do espetáculo da categoria. Ele falou que não são apenas as grandes equipes que vão sofrer com isso tudo. As pequenas equipes também devem ter problemas com relação a esse novo teto orçamentário. E segundo ele, a FIA já está analisando a possibilidade de aumentar um pouco mais para o decorrer desse ano. O que você acha? Você acha que é justo aumentar o teto orçamentário a partir de agora ou você acredita que deveria se manter como está? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Inclusive, por falar nesse teto orçamentário, as equipes utilizam sim estratégias diferentes para que ela consiga diminuir esse custo aí, principalmente no desenvolvimento dos seus carros. E a Aston Martin, a antiga Racing Point, era profissional nisso, era especialista disso no grid da Fórmula 1. Ela utilizava anteriormente um modelo muito parecido com o da Mercedes, justamente na intenção de conseguir um desempenho um pouco melhor no seu antigo Racing Point. Com isso, no ano retrasado, por exemplo, ela teve a possibilidade de andar muito bem e inclusive muito próximo ali das equipes que estavam à frente do grid. Não é à toa que o próprio Sérgio Pérez, inclusive, conseguiu vencer um GP naquele ano. GP esse que talvez inclusive tenha conseguido garantir a ele a vaga na Red Bull. Mas isso tudo por conta da semelhança entre o carro da Mercedes e o carro da Racing Point na época. E justamente essa mesma equipe foi a equipe que se transformou na Aston Martin, a equipe verdinha da Fórmula 1. Mas como a gente pôde perceber, talvez esses velhos hábitos não sumiram. E a gente pôde ver um AMR 22 extremamente parecido com um dos carros do grid da Fórmula 1. Basicamente uma cópia descarada da atual Red Bull, que inclusive entrou ali com um processo falando que a Aston Martin havia plagiado seu carro. A FIA disse que na verdade não foi plágio, não viu nada de errado no AMR 22, apesar de visivelmente nós percebemos diversas semelhanças com relação a isso. E a Red Bull, inclusive, acabou analisando essa situação e está acreditando que talvez exista algum indício de espionagem dentro do circuito da Fórmula 1, onde um dos engenheiros que saiu da Red Bull talvez tenha tido a intenção de passar alguns dados aerodinâmicos para a Aston Martin. E por isso, talvez eles tiveram esse insight de mudar ali o design de seu carro para algo tão parecido com os carros ali da equipe austríaca. E os problemas das equipes da Fórmula 1 não param por aí. Na verdade, a Ferrari também teve problemas. Até agora, nós falamos sobre Mercedes, falamos sobre Red Bull, Aston Martin, mas também tem a Ferrari. A gente viu Charles Leclerc nesse fim de semana abandonando o GP do meio para o final ali da corrida mesmo. A gente pôde ver que ele perdeu potência, reclamou sobre isso no rádio e na verdade a gente não sabia exatamente em qual ponto do carro, qual era o problema exato do F175. Mas na verdade algumas notícias surgiram sobre esse assunto e parece que o buraco era muito mais embaixo. Eu falei em um vídeo logo após a corrida sobre quais problemas Leclerc poderia ter tido em sua Ferrari. E aparentemente eu tinha razão. Eu havia dito que provavelmente era um problema na unidade ali de recuperação de energia. Na época eu acreditava que era no MGU-K,
mas segundo alguns relatos e segundo esse relatório emitido aí pela Ferrari, o problema foi sim no sistema de recuperação de energia, mas no MGU-H e também no turbocompressor do F175. Mas apesar de ter tido esses problemas, muita gente acreditava que eles poderiam recuperar ali esses elementos do motor, mas aparentemente é impossível a recuperação desses elementos. E com isso, Charles Leclerc agora tem apenas mais 2 elementos de cada para utilizar até o final da temporada, se ele não quiser ser punido. A possibilidade de punição nesse momento é altíssima por conta desse sofrimento de Leclerc nesse GP ali, que ele acabou correndo na última corrida em Barcelona. Acaba que foi um prejuízo não apenas em pontos, mas também no campeonato como um todo, quando a gente analisa e a gente sabe que existe sim essa possibilidade de ele acabar sendo punido em algumas corridas aí pra frente nesse campeonato. Mas o que você acha disso tudo? Em primeiro lugar, o que você achou dessa questão da cópia ali do carro da Red Bull, do RB18, com relação ao MR22? O que você achou disso tudo? Você acha que é permitido ou não? E sobre a Ferrari, você acredita mesmo que Leclerc pode acabar sendo punido até o final desse ano por conta desses problemas no turbocompressor e também problemas ligados ao MGU-H? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esses assuntos. Eu acredito que, em primeiro lugar, o AMR22 de certa forma copiou sim a Red Bull. Não sei se foi um trabalho investigativo ou então algo ligado ali à espionagem, mas me parece que sim, eles copiaram um carro do outro. Sobre a Ferrari em si, eu acredito que ela vem sim forte no restante desse ano, mas existe chance sim dela acabar sendo punida em algum momento dos próximos GPs. Mas a Red Bull também apresenta problemas de confiabilidade recorrentes. Talvez ela também seja punida com a mesma velocidade que a equipe Ferrari. Isso a gente vai precisar analisar no decorrer desse ano. Mas de qualquer forma, aparentemente era algo que já estava sendo previsto. Inclusive, eu falei sobre isso em outro vídeo aqui do canal, onde eu comentei que a Ferrari havia tido problemas elétricos no segundo dia de filmagem que aconteceu lá na pista de Monza, a sua segunda casa, e que talvez isso voltasse a acontecer nesse GP de Barcelona de Fórmula 1. E foi exatamente isso que aconteceu. Enfim, como eu já disse, se você discorda ou concorda comigo, comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre esses assuntos. Se você gostou da análise que eu fiz nesse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe as notícias, não esqueça de deixar o seu like, seu joinha faz toda a diferença. E se você pretende aí continuar assistindo Hora do Piloto, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!